computer. Muito bem, cá estamos para mais uma conversa, desta vez simplesmente com Edgar Vasquez, personagem, jornalista, cartunista, humorista, escritor, o que você quiser, do ponto de vista intelectual, o Edgar Vasquez também é, e acho que, se não é arquiteto, é um quase arquiteto, porque também cursou a Faculdade de Arquitetura. Muito obrigado, Edgar, por estar conosco aqui. Eu queria fazer uma pequena introdução. Todos os que estão aqui, Márcio Pinheiro, Flávio Dutra, teu grande e fraternal amigo Fraga, sabem muito bem quem é Edgar Vasquez e quem é o Rango. Mas a gente pode imaginar e respeitar que há pessoas jovens, especialmente, que não saibam quem é o Rango, que eu vou, em breves palavras, lembrar que ele é simplesmente o mais faminto personagem em histórias em quadrinhos. Os quadrinhos do Rango são considerados um dos mais célebres anti-heróis das tiras brasileiras. Ele era capaz de resumir, durante a ditadura, em 1970, 1980, e ainda resume, a miséria do povo brasileiro, e por isso agora até, de alguma forma, ele está fazendo alguma comemoração. Isto é, está completando, Edgar Vasquez, 50 anos da edição do primeiro livro tendo como personagem principal o Rango. Um personagem que o Edgar Vasquez criou lá em 1970, quando ele estava no diretório, quando ele era estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colega do Polidoro, que deve se juntar a nós em seguida aí. E ali é que foi a primeira aparição do Rango na revista Grilos, que era editada pelo Diretório Acadêmico da faculdade. E o Rango fez um sucesso quase que imediato, não tão imediato, porque era restrito no início na Faculdade de Arquitetura, mas foi crescendo e chegou às páginas dos jornais diários, a ponto de estar na Folha da Manhã, um importante diário lá dos anos 90, esteve no Pasquim, esteve no Cor Jornal, quer dizer, alguns dos principais veículos da imprensa nacional, o Rango esteve presente. Então, comemorando esses 50 anos, Edgar, do primeiro livro do Rango, é que nós te convidamos para fazer parte dessa conversa aqui com esse grupo de amigos. Então, te saudando, já te passo a palavra. Nós queremos muito te ouvir sobre toda essa tua trajetória de 54 anos abraçado no Rango. Fique à vontade. Obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês, né? E dizer o seguinte, que durante muito tempo o Rango foi considerado uma peça de resistência à ditadura, né? E não deixou de ser, né? Evidentemente. Mas não é só isso, entende? Muita gente achou que, ultrapassada a ditadura, começando a redemocratização do país e daí adiante, que o Rango perderia a utilidade, por assim dizer. E eu comecei a entender que não era bem assim, que o que a gente tinha na ditadura era uma rolha tapando essa garrafa cheia de coisas que é o Brasil, entendeu? E que tirar essa rolha, superar a ditadura, era só o primeiro passo para poder analisar o que tinha dentro da garrafa, né? Então, eu continuei fazendo o Rango porque a miséria continuou, entendeu? A fome continuou, deixou num determinado momento de ser caso de polícia, passou a ser a questão social que é, visto desse jeito, né? Com todo o progresso que houve em relação a esses temas, ainda hoje existe uma miséria, uma desigualdade, e o que o Rango fez, uma vez superada a ditadura, foi examinar o que tinha dentro da garrafa, tentando achar as causas da manutenção dessa desigualdade que a gente vive até hoje, né? Então, o Rango se justifica ainda, infelizmente, porque eu teria o maior prazer em encerrar o trabalho, dar por cumprida a missão, se a gente tivesse uma situação de maior igualdade, de maneira que ninguém passasse fome, de maneira que não houvesse uma miséria abjeta que nós temos no Brasil, né?
Como é que foi o processo criativo do Rango? Como é que surgiu a ideia e como é que tu desenvolveu as primeiras tiras do Rango? Sendo apenas um estudante de arquitetura, apenas. Não, na verdade, eu sou um porto-alegrense, nascido, criado e habitante, né, até hoje, e eu morava simplesmente no final da minha adolescência, o começo da idade adulta, quando tu vai fazer um vestibular, etc. Eu morava na frente do que hoje é a Casa Mário Quintana. Eu morava na frente do Hotel Majestic, mais centro de Porto Alegre impossível, né? E quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu percorria a Rua da Praia para chegar no campus e eu via a miséria, via o menor abandonado, via a situação de rua. Aliás, durante a minha infância, eu vi no centro, que hoje chamam de centro histórico, eu vi um miserê muito grande, entendeu? O meu playground, quando eu era guri, era o pátio da Igreja das Dores, entendeu? E no pátio da Igreja das Dores conviviam os guris de classe média com literalmente os filhos da puta, porque ali tinha bordel e a gente brincava com os filhos das prostitutas, entendeu? Entre outras extrações sociais. E via também muito morador de rua, os bebuns, os caras cheios de cachorro na volta, enlouquecidos pela miséria, entende? Tudo isso fez parte do testemunho da minha infância, entendeu? Embora eu não passasse fome, né? Meu pai e a minha mãe eram funcionários públicos. Meu pai trabalhava na Assembleia, minha mãe era professora no Instituto de Educação, né? Mas eu me criei vendo essa situação. Quando chega na hora de fazer o vestibular, que eu passei em dois, né? Eu sou tão antigo que o vestibular não era unificado. Cada faculdade tinha o seu. Eu fiz a escola de artes, passei, fiz a arquitetura e passei. Fiquei cursando as duas faculdades durante um tempo, né? E no caminho para a faculdade, para o campus, eu atravessava a Rua da Praia e via o miserê. Mas só eu que via, porque a imprensa não dizia nada. Isso acontecia no final dos anos 60, 69 para 70, né? E a imprensa, ou censurada, ou conivente, ou ambos, né? Naquela época, não falava nada da miséria. Pelo contrário, elogiava um suposto milagre econômico brasileiro. E eu não estava vendo. Eu estava vendo o crescimento da miséria todo santo dia no meu trajeto. Uma vez na faculdade de arquitetura, onde existia todo um caldo de cultura, de discussão da política, de discussão dos problemas do país, de discussão da censura, de discussão da ditadura, né? Lá pelas tantas a gente inventou uma revista, porque tinha muito artista na faculdade de arquitetura. A faculdade de arquitetura era a coisa mais parecida com a profissão, onde desaguava artista gráfico, cartunista, poeta, músico, entendeu? Todo mundo desaguava na faculdade de arquitetura, que era a coisa mais parecida com arte útil, com todo respeito à escola de artes. E naquela época era um remanso, onde tinham madames que queriam aprender a pintar porcelana, tinha pessoas ocupando seu tempo, né, de uma forma recreativa em relação à arte. E a verdadeira discussão do papel da cultura, do papel da arte, estava na faculdade de arquitetura, né? Quando não na filosofia ali do lado, né? Mas na faculdade de arquitetura desaguavam todos esses artistas, escritores, fotógrafos, etc. E dá para citar aqui o Ivan Pinheiro Machado, dá para citar o Zé Antônio Pinheiro Machado, dá para citar o Luiz Carlos Felizardo, dá para citar o Cláudio Levitan. Todo mundo participou desse momento na faculdade de arquitetura. Tudo isso acabou desaguando numa publicação que era um desabafo nosso, que foi a Grilos. Na época, Grilo significava atenção a um problema. Entende? Era uma gíria que significava isso, e foi o nome da nossa revista. Na hora de colaborar com a revista, eu pensei, o que eu vou fazer? E eu, radical que sou, no sentido de ir à raiz da coisa, sempre procurar a raiz das coisas, eu pensei, qual é o principal problema dessa desigualdade, dessa miséria? É as pessoas não terem o que comer, né? Não tem problema mais crucial, mais grave
que precisa ser resolvido imediatamente. Não adianta chegar na Lua, naquela época o homem tinha chegado na Lua, e não uma alta tecnologia e não resolver o problema da fome. Tem um monte de gente no planeta passando fome, todo mundo olhando para a Lua, né? Então eu criei um personagem que representava essa radicalidade, no sentido de que ele está na última posição social, está no meio do lixo sem ter o que comer, né? Por quê? Porque aí ele olha para cima e ele consegue olhar a sociedade toda, né? E foi assim que surgiu o Rango. E eu publiquei na Grilos, na revista, né, em 1970, e encerrei o assunto por ali, porque a revista só tirou um número. E não foi por censura, nem nada, foi preguiça nossa mesmo. Entende? A gente tinha mais o que fazer naquela idade. Coisas de jovens. Inclusive uma militância mais efetiva, né, política, etc. E fez um número e se deu por desabafado, né? E o Rango apareceu ali e foi o começo dessa história. Edgar, fácil de imaginar um personagem como o Rango, que não é bonito, não é charmoso, né? Não tem nenhum atrativo, digamos, dos padrões estéticos de beleza. Pode-se imaginar que isso aí incomoda muita gente. Como é que tu... Boa, muito boa. Este é o... E tem a lixeira do Rango também, onde ele vive. É a lata aqui. A lata. Um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás a lata que não deu. Aí, este é o Rango e a sua casa. Que foi o que? Isso é um troféu que você ganhaste, Edgar? Existe uma iniciativa chamada HQ Mix, que premia ano a ano os melhores da arte gráfica aplicada do Brasil. Quadrinho, cartoon, etc., publicações. E em cada ano o troféu é um personagem importante dessa trajetória do quadrinho brasileiro, etc. Em 2004, o personagem troféu que todos os vencedores ganharam foi o Rango na sua lata. Né? Parabéns. Faz 20 anos. Parabéns. 2004. Então, retomando aquilo que eu falei antes. O Rango incomoda muito? Incomoda muito as pessoas? E incomoda muito o seu autor? Bom, se incomoda as pessoas, não, it's not for me to say, diz a música. Isso aí quem tem que dizer são as pessoas. Né? Mas eu, pelo reflexo da coisa, eu acho que sim. Desde o começo. O Rango tem uma trajetória, muito bem pontuaste aí no começo da tua fala, o Rango tem uma trajetória na imprensa alternativa, ou quase. Porque na Folha da Manhã, onde ele começa, a Folha da Manhã tinha uma postura quase de imprensa alternativa, né? Entende? Tanto é que ali aparece o próprio Fraga, ali aparece o Luiz Fernando Veríssimo, né? Ali aparece vários cartunistas, entende? Né? E tinha uma postura inédita naquele momento, fazer jornalismo. Era um jornal que fazia jornalismo. Quer dizer, dizia para as pessoas o que estava acontecendo, né? Tanto que em 3 anos a Folha da Manhã quintuplicou a sua tiragem. E dali saíram pessoas que depois fizeram outras iniciativas, como a própria Cor Jornal, né? Então, de certa forma, toda a trajetória do Rango se move numa imprensa alternativa. Não é a imprensa dos comportados, dos satisfeitos, dos conformados, né? E o Rango é uma inconformidade viva nas tirinhas, entendeu? E eu acho que realmente isso incomoda, principalmente a quem pode ter responsabilidade com a situação que ele mostra, né? E a censura? Agora, esses incômodos podem ser melhor expostos por quem recebe a mensagem. Perfeito. Diga. E a censura, como é que recebia essas mensagens do Rango? De protesto, de miséria, de explicitação da fome no Brasil? A censura, enquanto eu tive na Folha da Manhã, não houve muita censura em relação ao Rango. Eu tive uma charge censurada, que não tinha a ver com o Rango. A única vez que eu me incomodei de ter que ir na Polícia Federal declarar e tal, nesse momento, foi uma charge que eu fiz, que não tinha nada a ver com o Rango. Aliás, era uma charge quase inócua. Assim. Que a charge ou ela cobra, ou ela faz uma crítica
direcionada a alguma coisa, ou alguém, por isso chama charge, que quer dizer carga, ataque, né? Ou ela é constatativa. Tem uma situação, tu faz um desenho que meio que simboliza aquela situação. A geada tinha queimado os cafezais do Paraná. Esse era o fato que eu precisava expor numa charge, né? A charge é a forma mais jornalística do desenho de humor, ela sempre tem a ver com um fato que o leitor deve conhecer para entender a piada. E a forma que eu achei de mostrar essa situação num desenho foi pegar nada menos do que o brasão de armas da República, né, e queimar os ramos dos lados. Que o brasão de armas da República tem um ramo de café de um lado, né, e um ramo de fumo do outro, tradicionalmente. Ora, eu queimei o ramo do café. Era uma coisa tão importante, e naquela época era muito importante economicamente para a exportação brasileira o café, e de repente tínhamos ficado sem isso, por causa de um fenômeno natural. Então, eu queimei o ramo do café e expus a questão. Mas isso aí suscitou uma denúncia contra mim, porque eu estaria desrespeitando um símbolo nacional. Eu fui intimado a comparecer na Polícia Federal para explicar por que eu tinha queimado, e, na verdade, eu tinha queimado o ramo errado. Eu tinha queimado o fumo, sem querer. Aí eu tive que ir lá na Polícia Federal explicar que eu não tive intenção. O meu advogado do Sindicato dos Jornalistas alegou que o meu ânimo era jocante, né? Era um intento de fazer piada. Boa. E eu sofri, a penalidade que eu sofri foi uma multa, que eu nunca paguei. Eu fiquei puto da cara e disse, não vou pagar essa porra, isso aqui é uma sacanagem. E recorri e, no fim, fui absolvido. Então, quer dizer, essa foi a única incomodação que eu tive e não teve nada a ver com o ramo naquele momento, né? Depois, na continuação, depois que já tinha saído o livro, anos depois, já tinham saído vários álbuns do Rango, aí o primeiro álbum é de 74, aí por 76, quando já tinham saído 4 ou 5 álbuns do Rango, o Rango foi convidado a aparecer no Pasquim. O Ziraldo me convidou. Vamos botar aqui no Pasquim. E o Rango, eu comecei a publicar o Rango no Pasquim, né? Até que chegou a Semana da Pátria daquele ano. Naquela Semana da Pátria, a ditadura criou 3 pombinhas, uma azul, uma amarela e uma verde, que simbolizavam assim a harmonia no país e tal, entende? Aí eu fiz o Rango churrasqueando as pombinhas. Pô, é legal. Você... E aí os milicos ficaram furiosos, entendeu? Até porque eles já queriam pegar no pé do Pasquim, o Pasquim já tinha vários processos e tal, e resolveram me enquadrar, a mim como autor e ao Jaguar como editor, num artigo da Lei de Segurança Nacional que era mais ou menos o seguinte: receber dinheiro de potência estrangeira para denegrir os símbolos brasileiros, né? Tu eras financiado pela União Soviética da época ou pela China, já diretamente pela Pois é, União era Soviética? o ouro de Moscou, mas o Pasquim gozava e dizia que era o ouro de Uganda, que era o Idi Amin que financiava, né? Mas aí teve uma coisa grotesca, que foi o meu depoimento na Polícia Federal aqui na Avenida Paranoia, que a gente chamava na época, né? E aí o escritório do Eloy Guazelli me propiciou um advogado para ir junto, né? A sócia dele, a Eni, foi comigo lá na Polícia Federal no dia aprazado. E eu cheguei lá e o delegado da Polícia Federal disse assim: o senhor viu o Pasquim, onde saiu essa tira? Eu digo, não, foi apreendido nas bancas do país inteiro. Que o Pasquim foi apreendido nas bancas do país inteiro por causa da tira do Rango, né? Aí eu digo, não vi, delegado, foi apreendido. Como é que eu ia ver? O senhor quer ver? Quero. Aí ele me mostrou o jornal. Aí eu peguei o jornal, policial bonzinho, né? Me deixou lendo o Pasquim, tomando um cafezinho e tal. Daqui a pouco ele diz assim: agora o senhor me devolve,
que está chegando aí o delegado que veio do Rio para lhe interrogar, e não é bom ele ver que o senhor viu o jornal. O cara era meu faixa. Eu disse, tá bom. Aí chega, aí nada mais, nada menos do que... Aí a advogada diz assim, olha, bicho, eu vou sair fora, tá? Porque qualquer coisa que acontecer, tu alega que estava sem assistência jurídica. Né? Aí eu digo, que legal. Agora na hora do pega para capar, eu vou ficar sozinho. Tá bom. Aí, o que eu sei de jurismos, né? Aí chega, entra na sala a dupla, o inspetor Bessa e seu fiel Machado, que era o escrivão. O inspetor Bessa vinha finamente trajado, um terno mesmo, né? O colete, tudo, gravata, tom sur tom. Era bege, amarelo queimado, tal. Mas ele tinha os braços compridos, assim, parecia um macaco, com todo respeito aos macacos, os pelos saindo por cima da manga da camisa, assim, né? Mal encarado. E o Machado, que era o escrivão, era o contrário. O Machado parecia um velhinho carioca, assim, de bigodinho, né? De sandália franciscano, camisa para fora da calça, assim, tal. Sorridente, simpático. Aí o cara pega o jornal e começa a me interrogar. Ele diz assim, esse Jaguar o senhor conhece? Não conheço. Esse Enfio, o senhor conhece? Ia folheando e ia dizendo, conheço. E esse Geraldo, o senhor conhece? Eu digo, Geraldo? Aí ele me mostrou, era o Ziraldo. Conheço. Depois eu descobri o seguinte, que o delegado Bessa, ele era da delegacia fazendária. Ele não entendia coisa nenhuma de jornalismo, nem de humor, nem de porra nenhuma. O negócio dele era contrabando, sei lá. Entende? Então era uma coisa meio a não fazer, assim. Tudo bem. Na época tu sumia, né? Então, aí o cara continuou me interrogando assim, e esse Ping, você conhece? Ping? Ping? Aí era uma sessão ping-pong. O Pasquim dedava os plágios. Ping era o cartão original, Pong era a cópia. O cara perguntou se eu conhecia o Ping. Não conhecia o Aí, Ping nem o Pong. Ele achou que era algum chinês infiltrado. Então, aí eu digo, não conheço. Ele não podia rir, né? Aí ele disse assim, quem é que ele manda fazer essas coisas? Eu digo, não, ninguém me manda. Eu sou o autor, eu faço da minha cabeça. Eles são os editores, a responsabilidade deles é publicar ou não. Na verdade, eles queriam que eu me rabasse o Pasquim, né? Eu botasse a culpa lá no Jaguar. Quem é que ele manda fazer isso? Não, ninguém me manda. Aí o Machado diz para o inspetor assim, o senhor vê, inspetor, a gente passa a bola para ele, ele não chuta. Na minha cara. Tipo assim, ele não bota a culpa no Pasquim. Aí o cara vira para o escrivão e diz assim, não mete o bedelho, Machado. E eu ali no meio daquela palhaçada, não podia rir, porque era sério o troço, né? Aí tive que voltar de tarde, continuou o depoimento, sempre assim, na ignorância, os caras não sabiam do que estavam falando, entende? O senhor não acha que o Pasquim é prejudicial à juventude? Eu digo, olha, inspetor, eu não saberia dizer, porque eu não tenho dados aqui para lhe dizer quem é que leu o Pasquim. Na minha, né, a experiência que eu vejo ler o Pasquim são profissionais liberais, universitários, né, pessoas com mentalidade formada, né, e não uma juventude influenciada. Aí eles ficavam desgostosos com a minha resposta, mas tinha que registrar lá. Aí quando eu caí fora, que eu saí, veio um cara do tamanho de uma porta, assim, uma mão desse tamanho, me tirar assim, as digitais, tive que tocar o pianinho lá. Aí o cara diz assim para mim, o que houve contigo, rapaz? E eu digo, foi apenas um mal-entendido. E foi isso. Essa foi a principal bronca, né, que eu Edgar, tive com o Ram. Peraí, não terminou a história. Peraí, terminou. 2 anos depois, apareceu uma notícia no jornal dizendo que tinha havido um conflito negativo de autoria no processo. O que é um conflito negativo de autoria? Tinha duas possibilidades deles nos processarem. Pela Lei de Segurança Nacional, que era esse negócio de receber dinheiro de potência estrangeira, ou pela lei de imprensa,
né? Ou pela lei militar ou pela lei civil. Quando o processo chegou na mão do promotor da Justiça Militar, o cara olhou e disse: isso aqui é uma besteira. Não vou me queimar apresentando isso aqui para um juiz. Mandou para o promotor da lei de imprensa. O cara olhou e disse: para cima de mim, cara, tá louco. Isso aqui é uma besteira. E aí ninguém foi autor do processo perante o juiz. Houve o conflito negativo de autoria. E nós fomos, obviamente, absolvidos. Mas os caras, com o meu dinheiro, mandaram uma equipe do Rio de Janeiro me entrevistar aqui, gastaram tempo no Rio interrogando o Jaguar. 2 anos depois, era uma besteira e não deu em nada. Entendeu? Então, essa foi a grande bronca que eu tive por causa do rango com a ditadura, assim, formalmente. Né? Diga, Fraga. Não, sobre a inspiração do rango, tu já falou, mas quando se fala em incômodo, além das pautas, porque o rango em cada tiro é uma paulada, uma cacetada, uma martelada, também, Mas sem perder a ternura. sim, mas também tem uma coisa que o desagrado vai além, vai para a figura dele, que representa uma camada social que ninguém quer ver, né? Fala um pouco da aparência do rango, como é que tu chegou àquela arte, como é que tu configurou o personagem. Eu acho que muita gente gostaria de saber. Bom, o rango é um compósito. Né? Ele não é uma figura. Não tem uma musa do rango que eu tenha retratado especificamente. Ele é um compósito, ele é um conjunto de características que eu via, como já descrevi, desde que eu era guri, que eu via no centro de Porto Alegre, gente com o cabelo sujo enorme, gente bêbado, com a barba por fazer, seminu, entendeu? Com a barriga de verme, barriga d'água, né? Cachorros na volta, todas essas características estão na figura do rango, né? Ele é barrigudo, cabelo sujo, barba por fazer, né? E são várias figuras que eu via que eu condensei numa figura só, né? Fiz a caricatura genérica nessa figura só. Além disso, tem os outros personagens, que são especificamente um bêbado, especificamente um índio latino-americano, né? Porque a fome não é só aqui. Foi como a figura do índio transforma a tira no merdosul, né? Entende? É o conjunto da merda no Cone Sul. Tem o cachorro, tem o menor abandonado, que é o filho, tem o favelado, que é o jejum, o outro guri, e por aí vai. E quando a gente está fazendo tirinha, tem um detalhe técnico aí que é importante. Eu já produzi, calculo, até hoje, 4.000 tiras do Rambo. Tá? Um cálculo por alto, assim. As publicadas em coletânea são 1.977 tiras, em 14 coletâneas. Tem mais 4 que são recoletâneas. Então, tem 18 álbuns do Rambo, 14 com inéditas. 1.977 tiras, e isso é mais ou menos metade do que eu desenhei. Porque nem tudo que eu fiz em jornal ao longo do tempo está nas coletâneas, nos albinhos do Rambo. Né? Então, quando tu está fazendo tira e tu esgota as possibilidades de diálogo entre dois personagens, por exemplo, uma das soluções é introduzir um novo personagem, né? Dentro do teatro. Né? Cria outras, geometricamente, tu cria possibilidades de continuar o diálogo e a piada, e etc. Então, o Rango hoje tem um universo aí de uma meia dúzia de personagens fixos e outros que aparecem de vez em quando. Né? O mais recente é o Cantochão. O Cantochão é um repentista tipo nordestino que faz a piada em versos. Né? Entende? Um repentista cego, claro. Eu sou fã dos repentistas do Nordeste, entende? Que na hora fazem a crônica em versos, né? E muitos deles são cegos, né? Então, o Cantochão é o repentista cego, mas é o ceguinho que enxerga tudo. Né? É o personagem mais recente do Rambo.
Vamos lá, Márcio. Salve às ordens. Márcio Pinheiro. Márcio quer fazer uma pergunta. Boa noite, Edgar. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Eu queria até ampliar um pouquinho aí, tu falou do Rango, falou da Folha da Manhã, e eu queria que tu falasse desse maravilhoso ano de 1974, que foi, que o Rango marca o início da editora LPM, né? Há pouco tempo atrás, semana passada, eu, o Vieirinha e o Flávio Dutra estivemos nos 50 anos da TVE, ou seja, também Sim. criada em 74. E o Cojornal, se não estou enganado, também é de 74. Né? O que houve nesse ano que conjugou tantas coisas boas numa época de ditadura? Não sei, é possível, essa pergunta é inteligente e eu não tinha me dado conta disso. É possível que em várias coisas, porque muitas pessoas nessas três instâncias que tu citaste são as mesmas, Sim, né? Existe uma lógica aí de movimento, como eu falei antes. Da Folha da Manhã saiu gente que fez o jornal, que depois foi para o Diário do Sul, e assim por diante, né? Então, existe, assim, um pedigree aí, né? Que eu acho que talvez o ano de 74, por coincidência ou não, tenha sido o eclodir de um sentimento que estava latente ali e de possibilidades de dar vazão a esse sentimento. No caso da LPM do Rango, aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu estava na faculdade, eu era colega do Ivan Pinheiro Machado, né? A gente veio a conhecer, por diferentes caminhos, o Paulo de Almeida Lima. O Lima estudava, ou dizia que estudava, administração, né? E era amigo, ficou conhecido, amigo da gente. Tal. E o Lima tinha, na verdade, ele tinha a concessão de uma agência de propaganda. Ele tinha uma sala na subida da praia onde ele intermediava anúncios e ficava com uma comissão, entendeu? Era a agência de propaganda mais rendosa do mundo, porque ele não precisava fazer muita coisa, entendeu? Né? Aí ele resolveu dar um passo adiante e criar uma verdadeira agência, transformar numa verdadeira agência, chamou o Ivan, que além de fotógrafo era escritor, disse, tu vai ser a redação aqui da agência e nós precisamos de alguém para ser a direção de arte. Aí o Ivan me chamou e a gente fez a Ciclo 5 Propaganda. Ciclo 5 porque tinha mais 2 sócios que, no decorrer do período, foram caindo fora. Né? E restamos nós 3, o Ivan, o Lima e eu. Ciclo 5 Propaganda. Aí a gente militou na propaganda durante 2 ou 3 anos, enquanto estudávamos arquitetura, nós dois, até que o Rango começou a sair na Folha da Manhã. E eu, que não tinha nenhuma vocação nem vontade de ser publicitário, embora com todo respeito aos publicitários presentes, né, eu preferia muito mais, e essa era a minha vocação, ser um cartunista. Quando comecei a sair em jornal diário, a partir de 73, na Folha da Manhã, né, onde eu comecei fazendo charge, depois o Rango entrou nas férias do Luiz Fernando Veríssimo, foi onde apareceu a tira do Rango em jornal diário, né, 73. Quando isso aí se propôs para mim, eu digo, olha, disse para o Ivan e para o Leão, eu não quero mais ser publicitário, vou sair fora da agência. Tá? Aí eles, aí há um tempo, ficaram sem departamento de arte, né? Aí me procuraram alguns meses depois e disseram, olha, a gente vai encerrar a agência, tá? E nós vamos transformar a agência numa editora. E nós queremos começar editando a tira do Rango, fazer um livro do Rango. O Rango foi, então, o primeiro livro da LPM? Era o livro da LPM, né? Primeiro livro da LPM. Ah, que boa novidade saber disso. Aí eu, com o meu tino comercial famoso, eu disse, tá, tudo bem, mas eu não quero ser sócio. Vocês façam editora, vocês são editores, eu sou o autor e é isso. E foi assim. Então, o Rango 1, 1974, é o primeiro livro, né, que inaugura a LPM Editores. E o mais vendido da feira. Mas, Edgar, te livraste de boas perdas de cabelo ou de barba?
porque a LPM viveu uma crise dramática em certo momento, que o Ivan e o Lima ofereceram a LPM por R$ 1 para quem quisesse comprar mais as dívidas. E não conseguiram ter sucesso nessa tentativa de venda. O que se revelou, no fim, uma grande vantagem e virtude para eles, porque refizeram a LPM e acharam ali aquele nicho fabuloso dos livros de bolso. A LPM está aí, sólida, faceira, e uma das maiores editoras do Brasil. Então, tem essa coisa boa na tua vida também. Não, de certa forma, eu me vacinei contra isso, né? Entendeu? Porque eu sei que eu não sou administrador, né? E eu talvez pudesse participar colaborando na parte, digamos, cultural da coisa, né? Selecionando livros para editar, lendo coisas que os autores mandassem. Em suma, poderia ter participado. Mas eu tenho consciência que ela teve altos e baixos e tal, e eu fico feliz que tenha superado. Eu acho que a LPM fez um trabalho importantíssimo do ponto de vista da gente que faz quadrinho, que a LPM trouxe para o leitor brasileiro, em seguida, né, quando continuou a sua trajetória depois do Rango 1, a LPM criou uma linha de edição de quadrinhos que trouxe para o leitor brasileiro autores consagrados internacionalmente, inclusive os autores europeus que não eram editados aqui, como Moebius, Hugo Pratt, né? E os americanos clássicos, né? As histórias clássicas do Fantasma, do Super-Homem, do Will Eisner, que é o Spirit, né? E do Alex Raymond, né? Que tem aquele detetive sofisticado, que é o Rip Kirby, né? Que aqui teve o nome de Nick Holmes. Né? Tudo isso a LPM trouxe, aproximou do leitor brasileiro durante alguns anos, inclusive editando também o Analista de Bagé e o Ed Morte, né? O Ed Morte com desenho do Miguel Paiva, o Analista de Bagé com desenhos meus. Né? Então, a gente tem que dar esse crédito também para a LPM do ponto de vista dos quadrinistas. Publicaram Paulo Caruso, publicaram outros quadrinistas brasileiros também. Né? Agora, eu não sei dizer, Márcio, por que 1974? Parece que havia um amadurecimento, né? O fato do Rango ser o mais vendido da feira, de certa maneira, acorre a esse pregão, né? Tinha um amadurecimento do próprio público, entende? Né? Era um momento em que a ditadura já dava mostras assim de Foi também esgotamento. o primeiro momento também que a ditadura, foi o primeiro momento também que a ditadura levou o Chega para lá, né? Foi aquela grande vitória do MDB no final daquele ano. Sim, Né? não, ela dava mostras de esgotamento. Né? Paulo Brachar, Itamar Franco, tantos senadores que o MDB elegeu naquele ano, que também deve ter sido nesse furacão de 74. Inclusive, teve coisas que foram meio emblemáticas, né? Quando se lançou o Rango 1, teve uma sessão de autógrafos no DAFA, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, né? Que tinha sido o lar do Rango, do primeiro publicação do Rango, estava lá nada menos do que o senador Brossard pegando meu autógrafo. Entende? Né? Sendo que ele, se não me engano, ele foi o autor do segundo livro da LPM, que foi o Balé Proibido, né? E eram os discursos dele que foram censurados. Né? E o Brossard também, Brossard também tinha uma ligação muito próxima com a LPM, através do Lima, né? Sim, do Mário Lima, né? Lima. Pai do Paulo Lima. Pai do Paulo Lima. Um dos amigos mais próximos do Paulo Brossard. Aliás, o Mário Lima está na raiz de uma coisa muito importante que aconteceu, que me honra sobremaneira até hoje, que foi o prefácio do meu primeiro livro, feito pelo Érico Veríssimo. Né? O Érico Veríssimo era amigo do Mário Lima. Mário Lima era o correspondente do Estadão em Porto Alegre, do Estado de São Paulo. Né? Se dava com todos os políticos, com todos os intelectuais, etc. E era amigo do Érico. Então, através do Mário Lima, via Paulo Lima, se chegou no Érico Veríssimo, que, tendo olhado as tiras,
se propôs a fazer o prefácio. E o prefácio dele é um documento histórico, porque foi um recado para a ditadura, foi um recado para a censura, né, em pleno 74, né, onde ele elogia o meu trabalho, mas usando o meu trabalho também como um ariete, por assim dizer, para dar um pau na ditadura naquele momento. E o Pode ler Érico o Veríssimo, prefácio, o Érico Edgar? Hein? O Edgar Eu não podia tô, ler o prefácio. bicho, eu tô sem ele aqui. Ah, tá Eu bem. tô não tá na mão aqui o livro. Não, e é Tá? importante também Falha nossa. esse registro, Edgar, porque o Érico Veríssimo comparou a tua obra à obra do Josué de Castro. Né? Nada menos. É. Nada menos que Josué Da de Castro. fome. Quer dizer, a relevância que Biografia o da Érico Veríssimo deu ali foi extraordinária. Sou consciente disso. Eu sou leitor do José de Castro. Né? Leitor e releitor. Volta e meia eu pego de novo a geopolítica da fome, geografia da fome, e etc. Aprendi muito com o José de Castro. Embora a minha motivação fosse anterior ao conhecer ele. Né? Mas essa comparação, de novo, é uma medalha para mim. Edgar, antes da gente continuar, eu só queria passar um recado importante. O Polidoro, ele, por algum mistério da tecnologia, ele não está aparecendo no nosso vídeo, na nossa tela, mas ele está nos ouvindo, está te ouvindo. E ele Tá certo. pediu para eu mandar um recado aqui. Ele se sente muito frustrado porque ele esteve ao teu lado em várias vezes na Faculdade de Arquitetura, na ciclo 5, revelando aqui que ele era um dos dois que tu não citaste na ciclo 5. Não, ele não era sócio. Não? Bom, deve ter feito Não. algum trabalho, provavelmente na arte. Com certeza, com certeza. E vocês estiveram juntos de alguma forma também na LPM, depois foram colegas junto comigo também, com muita honra na Folha da Manhã, depois no Cojornal, fizeram coleções de fascículos de futebol. Por tudo isso, o Polidoro está muito frustrado aí, só poder ouvir sem conseguir falar. Mas, enfim, seguimos. Não, eu até peço desculpas ao Jorge Alberto Cedrez Polidoro, entende? E tu tem razão, ele foi meu colega em várias instâncias aí. E eu me lembro dele na Folha da Manhã batendo no relógio, assim, cadê a charge? Cadê a charge? O Polidoro era um dos diagramadores responsáveis pelo grafismo. Na hora de diagramar o negócio. É. Mas não, o Polidoro realmente ele participou também da Ciclo 5. Eu acho que como designer, né, na hora de montar os anúncios e tal, né, eu ilustrava e ele fazia a composição, o design gráfico e tal. Na Folha da Manhã, principalmente, mas também, obviamente, no Cojornal, né, Então, a gente tem uma história conjunta muito, muito longa. Só que, em minha defesa, devo dizer, né, que aqui o tema era o rango, né? Não é toda a minha carreira em vários jornais, Não. né? Porque eu sou chargista, sou caricaturista, sou autor de histórias em quadrinhos, além da humorística. Fiz o desenho, por exemplo, do Analista de Bagé em quadrinhos, fiz o desenho do Policarpo Quaresma em quadrinhos, com Flávio Braga. Então, eu tenho toda uma carreira que vai além do rango. Mas aqui a gente estava focando muito no rango. Não, Por mas isso que nós podemos, né? se tu quiser falar de alguma coisa mais importante na tua carreira profissional, fica à vontade, Ricardo. Fica à vontade. Não, com Aliás, certeza. vamos perguntar, por que o rango não tem espaço em jornal diário, jornal convencional da imprensa comercial? Olha, eu sinceramente acho o seguinte, à luz dessa trajetória aí, né? O rango foi boicotado sistematicamente pela grande imprensa, pela mídia corporativa, entendeu? O único lugar que pode ser considerado mídia corporativa onde o rango saiu foi o inaugural na Folha da Manhã. Depois disso, não mais. Só a imprensa alternativa, tá? E edições extra-imprensa, como os álbuns, né? Nunca mais o rango saiu. Teve momentos em que isso ficou claro. O rango foi oferecido para a RBS, por exemplo, para Zero Hora, entende? E não por mim, mas por editores lá dentro. E houve a negativa expressa contra o rango.
contra o Rango e contra o Santiago, né? Nós éramos considerados personas não gratas na imprensa, entende? Inclusive na Caldas Júnior, tá? Quando a Folha da Manhã foi desmontada, né? Depois daquele episódio grotesco, né? E que levou a característica da Folha da Manhã a bater de frente com a censura ambiente, né? Que foi quando houve aquele assalto na Grande Porto Alegre, aí, que os assaltantes mataram um farmacêutico, se não me engano, ou um dono de uma farmácia, que era um brigadiano aposentado, entendeu? Isso desencadeou uma vingança corporativa da Brigada Militar contra a marginalidade da Grande Porto Alegre, né? E eu me lembro que veio uma ordem de cima da Caldas Júnior dizendo: não pode defender os bandidos, não pode fazer notícia que livre a cara dos bandidos. Aí, sob a edição da polícia da Folha da Manhã, onde estava Caco Barcelos, né, onde estava Licínio Azevedo, onde estava o Caco Schmidt, estavam grandes jornalistas. Cujo editor era o grande Osmar Trindade. Osmar Trindade. Sob a batuta do Osmar Trindade, nós tivemos matérias que examinavam o crime e examinavam a reação da polícia. Então, eu me lembro que saiu uma manchete que era mais ou menos o seguinte: Cachoeirinha tem medo dos bandidos, Gravataí tem medo da brigada. Teve um cara que foi fuzilado dentro da sua casa, enrolado num colchão, com 20 e tantos tiros, pregado na parede, que a brigada saiu matando na Grande Porto Alegre. Essa manchete gerou uma crise na Folha da Manhã, porque o dono do jornal, né, filho do Breno Caldas, tinha dito: não é para livrar a cara dos bandidos nem acusar a polícia. E a manchete fazia um equilíbrio entre as duas coisas. Aí pediram a cabeça do jornalista e o Trindade disse: não, eu sou o responsável. Então o senhor está demitido. E foi aí que metade da redação da Folha da Manhã pediu demissão. Inclusive eu. Né? Eu me lembro de chegar na... Quer falar? E eu também. Pois é. Eu também estava lá. Mas eu me lembro pessoalmente de ter entrado na sala do Tonho Caldas, que era o titular do jornal, pela casa, né? Para ele assinar a minha demissão, que eu tinha solicitado. E eu vi o constrangimento dele. Ele não queria que eu saísse. O Rango era ponto de venda do jornal. Entende? E aí, por causa de eu ter saído moto próprio, sem a casa querer, eu fiquei sujeira na Caldas Júnior vários anos. Se eu fizesse uma exposição com 10 cartunistas, eles citavam o nome de 9 e outros era eu. Entende? Aí eu conheci o cancelamento via mídia corporativa, que dura até hoje. O Rango não sai na Folha de São Paulo, não sai. Redemocratização ou não, o Rango é maldito. O Rango incomoda. O Rango incomoda. Eu me orgulho muito disso, cara. Isso aí é um prejuízo profissional para mim enorme, histórico, mas não tem importância. Eu prefiro isso. Embora hoje a tirinha do Rango sairia em qualquer lugar sem maiores, entende? E, inclusive, como eu disse para o Fraga, tem um certo lirismo, quando pensa que não. Não, explica melhor essa frase aí. Onde é que está o certo lirismo? Por exemplo, o que é o Rango? O Rango é o pobre cronista dessa crônica miséria. Tem uma certa poesia. Isso eu já escrevi isso numa tira. Por exemplo, outra tira: a condição humana no Brasil é desumana pra cacete. Então, quer dizer, são noções de texto que têm uma certa, né, cintura, por assim dizer. Não é só porrada e sarcasmo direto, assim. No começo era mais bruto, o Rango era mais... Né? Tem os urubu voando em cima do lixão, e o guri diz assim: pai, marginal quando morre vai para o céu? E o Rango diz: vai, aos poucos.
Os urubu na ponta. Duro, hein? Quer dizer, aí era paulada pura. Sim. É duro. É duro. Como é que tu viu tudo isso, Fraga? Como é Mas que tu eu devo estar acompanhaste todo esse envelhecendo, que eu estou processo? amolecendo. Hein? Então, Fraga, estou perguntando para o Fraga, que sumiu. Fraga se Agora, sumiu. ô, Fraga, o teu microfone você desligou aí. Dá uma acionada no Fraga microfone é mercurial. e diz o que tu quer dizer. Agora, pode falar. Chegando um pouco para Não, trás para a gente ver por inteiro. não, aqui Ah, apagou tá aqui, tudo, tá por aqui. isso que eu me aproximei. Tá, estamos Não, te mas eu estou te ouvindo vendo, agora. na boa aqui. Estamos te vendo e te Tá? ouvindo. Não, aqui apagou tudo, aí que eu consegui restabelecer. Vai ver a equatorial. É. Eu me impressiono muito com o Rango, porque não tem similar. Ah, seria aceitável que outros cartunistas, outros sargistas, enveredassem, se não pela fome, por outros temas mais duros, o que aproxima muito o Edgar do Enfield, né? O Enfield tem uma conotação social extremamente forte, extremamente íntima, né? Uma devoção à causa social, né? E eu procuro até de maneira internacional e não vejo. é, Nós passamos por um inimigo comum que foi a ditadura e no mundo inteiro também hoje com a extrema direita dominante também não surgem personagens que cuidem um pouco mais dessa derrota social, né? Eu ainda bato palmas por Rango pela extrema originalidade. Queria que tu falasse um pouco disso, Edgar. Como é que tu vê a tua jornada solitária, a tua jornada criadora? Não, eu acho que existem, sim, outros depoimentos desse tipo, né? Me lembro do Rios, no México, né? Que fazia Los Agachados, que são os miseráveis, né? É falecido já. E outros aí pelo mundo afora. Tal. Que no Brasil tinha um Enfio, mas hoje, por exemplo, não numa chave humorística direta, mas em quadrinhos tem o João Pinheiro fazendo um relato da periferia, sendo que ele está falando, né, com conhecimento de causa, com lugar de Grande fala. desenhista, grande desenhista. Grande desenhista. E ele fala do miserê da periferia e das barbaridades todas, né? Não numa chave humorística, mas, né? Entende? Então não é que não haja, tem gente fazendo, sempre houve e tal. Mas eu não sou tão original, né? A minha originalidade está eu diria que está no desabafo. Tá eu tenho uma questão que é a seguinte: se eu vejo um problema que precisa ser debatido e eu não vejo o debate, eu me sinto mal e eu instauro o debate, entendeu? Eu dou o passo à frente e digo, vem cá. Aliás, eu, quando estou num debate, eu nunca falo para ouvir a minha voz. Eu só falo se eu acho que tem algo a ser dito que não foi dito. Entende? E o rango é isso. Eu vi uma coisa, eu vivi testemunho de uma miséria que ninguém estava falando. Né? E isso cria uma situação kafkiana. A realidade não existe para a imprensa brasileira naquele momento. Só eu que estou enxergando. Essa é a pergunta que eu lancei através da tira. Entendeu? Não tem, assim, uma originalidade no sentido de se sentar e tentar dizer que abordagem nova eu vou fazer das questões. Não, foi uma reação a um fato que eu estava vivendo. Entende? E esse fato se perpetua. Quando a gente saiu do mapa da fome, no segundo governo Lula, ou no primeiro governo da Dilma, não me lembro agora o ano, mas a ONU disse, não, o Brasil não está mais no mapa da fome. Aí eu fiz uma tirinha que os personagens comemoravam. Eba, vencemos uma velha inimiga, acabou a fome, não sei o quê. E o Ramos disse, calma, pessoal. Esses caras têm uma equipe de manutenção que não é mole. E não deu outra. Né? Então, quando essa situação se perpetua, assim, absurdamente, claro, a gente sabe tudo o que aconteceu e a gente sabe que o grande embate na sociedade brasileira, desde sempre, inclusive agora, no século XXI, é
quem tem tratando de manter, a minoria que tem tratando de manter os privilégios, e a maioria despossuída sendo manipulada de todas as maneiras, em última análise por golpes, entende? Quando não tem outra alternativa, né? A gente tem vivido isso. E a luta continua, é a mesma, entende? É a mesma do negro, é a mesma do escravo, é a mesma do índio, é a mesma do favelado, é a mesma do trabalhador, é a mesma do terceirizado, é a mesma de toda essa massa que paga o privilégio do 1%, lá, ou 5%, entendeu? Que detém 50% da terra, etc, etc. Então, nós continuamos na mesma briga, bicho. E eu não vou desistir agora, né? Ou melhora esse troço, ou eu morro antes, né? Não que eu tenha... Fala. Tu acabou de falar que tu morre antes. Antes de tu morrer, tu não mata o rango? Gostaria, né? De encerrar, eu já falei isso. Gostaria de encerrar, mas não dá. Tu matou a velhinha. O pessoal de manutenção continua, entendeu? A miséria continua, bicho, a desigualdade continua, então o rango continua. Chegou um momento em que eu cheguei a pensar, disse, pô, agora deu, né? Saímos do mapa da fome e tal. Triste ilusão, né? Voltamos para o mapa da fome. Voltamos, estamos aí. Agora... E aí, saindo do mapa da fome, curiosamente, o rango não morreria de fome, morreria de outra causa. Entende? 4.000 tiros depois, segue a bronca. Tarde demais para eu parar agora. É longa vida ao rango. Posso fazer uma pergunta? Deve, Bortolão. Fique à vontade. Edgar, Bortolão, boa noite. só interromper. Prazer te rever. Bortolão, alô, desculpa. Deixa eu te Oi. interromper antes de tu fazeres a pergunta, só para situar. O Edgar, o outro que está ausente contra sua absoluta vontade é o Elmar Bones, o bicudo. Ele estava programado para vir aqui participar, como sempre, quando se deu conta de que hoje, dia 4 de março, 3 de março de 2004, nesse mesmo horário das 18 horas, está sendo realizada uma exposição com homenagem ao nosso amigo Felizardo, fotógrafo. Claro, sim, eu estou sabendo. Então, ele é um grande amigo, eu acho e imagino, de todos os que estão aqui presentes. É uma figura admirável. Aí o Elmar meio que se apresentou quase como representante do grupo para estar lá, certo? Então, isso explica a ausência absolutamente contra a vontade dele. Está perdoado. Isso aí, eu sei que está muitíssimo bem perdoado. Bortolão, por favor, fica à vontade agora, desculpe, para fazer a tua pergunta. Não tem problema. Edgar, é o seguinte, é uma pergunta bem pessoal, eu sei que se tu não quiser responder, não tem problema. Algum tempo atrás, eu estava falando com um editor que até edita teus trabalhos, eventualmente, e ele me disse que teu grande defeito, não sei se é defeito ou não, ou é qualidade, que tu não sabe cobrar, tu cobra muito pouco. Isso é verdade na tua concepção ou não? É verdade. É verdade. Eu não sei monetizar. É uma dificuldade histórica minha, entendeu? Talvez porque eu tenha sido criado desprezando a questão do dinheiro e tal. Não gosto de tratar de questão de dinheiro e o dinheiro não gosta de mim por consequência, entendeu? Então, realmente, na hora de cobrar, eu já fui pior. Isso aí já estragou um dia meu se eu tivesse que me reunir com um cliente e apresentar uma conta. Já estragava o meu dia. Agora não, agora eu já estou calejado, eu vou lá e tal. Mas, mesmo assim, eu sou um advogado do diabo em relação à minha cobrança. Pô, tá cobrando demais. O cara vai ter um prejuízo. Eu fico fazendo essa... Uma fantasia. Acho que só num divã. Oi? Não é um troço para ser resolvido num guichê, é para ser resolvido num divã. Mas eu acrescentaria que, embora o Edgar tenha realmente esse traço anticomercial, né, é uma aptidão que não existe nele. Todo cartunista tem traço.
mas isso da arte, o mérito da arte do Edgar podia ser representado também, como eu já disse no evento que teve semana passada, com o reconhecimento ao valor da obra do Edgar e tratar ele editorialmente em outro nível. Por exemplo, o Edgar tem uma edição pela LPM dos 35 anos, e é um livrinho minúsculo desse tamanho, insignificante, comparado com a dívida moral que a LPM tem, e eles estavam lá presentes quando eu citei isso, e reforço, o Edgar merecia um álbum de 300 páginas, capa dura, todo o rango, né? E isso inexiste, o mercado não devolve ao Edgar essa entrega que ele faz. Não é altruísmo, mas ele é um mau marqueteiro de si próprio. Mas o reconhecimento da sociedade ou do mercado deveria vir ao encontro dessa modéstia. Muito obrigado, muito obrigado. Quem é amigo do Fraga não precisa de advogado. Quem dera tiver. Eu me ofereci publicamente para fazer a edição desse álbum, não cobraria nada, não faz sentido eu querer faturar as custas de um amigo por um mérito tão grande, mas teria prazer em colocar todo o rango num volume grande. Convidaria o Fábio Zimbres para a gente editar. Se não der para sair pela LPM, vamos fazer isso por uma vaquinha eletrônica. Eu duvido que não haja 2.000 pessoas interessadas na obra do Edgar. Haverá. Eu também duvido que não haja. Não, eu acho que eu apoio a ideia. Bom, Então, está lançada a ideia, Fraga. Vamos tocá-la em frente depois. Só que eu não... Sim. Como eu disse lá em 73 para o pessoal, né? Quando eu não quis ser sócio da editora, é só o autor. Eu não sei administrar coisa nenhuma, muito menos um crowdfunding, essas coisas. Entende? Mas eu queria fazer um lembrete aqui a respeito do Elmar Bones, né? O Elmar Bones tem uma... o Elmar Bones ele tem uma incidência pontual, mas importantíssima em relação ao rango. O Elmar Bones era o chefe da redação da Folha da Manhã quando o Luiz Fernando Veríssimo tirou suas férias anuais, né? Em 1973, se não me engano. E vagou a coluna. A coluna era uma estrela ascendente. O Luiz Fernando era uma estrela ascendente. A coluna era um ponto de venda do jornal, brilhante, né? Como sempre. E aí não tinha substituto. Aí o bicudo, o Elmar, diz assim para mim: vai lá, tu é o único outro humorista que tem aqui, vai lá, com aquele jeito dele. Vai lá, faz aí, não sei o quê. Aí eu disse: o que eu vou fazer? Eu vou substituir o Luiz Fernando Veríssimo aqui, a botar minha cara aqui. Eu fazia a charge de esporte no jornal. Entende? Aí eu cometi umas 2 crônicas ali e tal. Tentei escrever um texto, e não me lembrei traço. do rango. Está falando de texto, não? Então, no início, tu fez texto, não traço. Durante 2 ou 3 dias eu fiz crônicas, por assim dizer, tentando ficar na lógica do Luiz Fernando. Hein? Mas aí eu me lembrei do rango. O rango estava engavetado desde 70, quando ele tinha saído na universidade. Naquela época, no campus universitário, ele tinha feito sucesso. Tinha um cara que pintou o rango na jaqueta e andava com o rango desenhado na roupa dele. Entendeu? Sem pagar royalties. Aí eu digo, o troço bateu, o pessoal curtiu, entendeu? Fui me dando conta de que eu estava falando de uma coisa que todo mundo estava vendo e não tinha meios de expressar, porque a imprensa estava censurada. Outras manifestações também. Então, eu, de certa forma, dei voz a muita gente que estava vendo as coisas e não tinha como dizer. E essa ideia me estimulou a começar a publicar tirinha no espaço do Luiz Fernando. Aí eu comecei a publicar o rango no espaço do Luiz Fernando, na Folha da Manhã, por ordem do Elmar Bones, né? E quando o Luiz Fernando voltou, eu me recolhi a minha insignificância. O Luiz Fernando retomou a coluna, me elogiou, muito amável, tal, né?
Aí começaram a chegar cartas para o jornal. Pô, cadê o Rango? Cadê o personagem aquele? Não sei o quê. E aí eu ganhei um espaço próprio no jornal. E essa foi o começo da trajetória do Rango na imprensa diária, que resulta, daí a pouco, no Rango 1 publicado. Tu tens a primeira A tira feita do menção Rango ao Elmar. publicada? Tens a primeira tira do Rango publicada naquele espaço do Luiz Fernando? Se eu tenho a primeira tira? É. Ah, devo ter, eu tinha que achar aqui. Eu tinha que achar no Porque meu caos aqui. tu mantivesse, de alguma forma, o próprio estilo do Luiz Fernando, Edgar, porque o Luiz Fernando não era só texto. Ele tinha as cobras e tinha o popular Sim. também. E eventualmente, até às vezes por uma questão de uma certa preguiça intelectual, vamos dizer assim, Ele declara isso. optava por botar as cobras a passear e em vez de um texto. Não era assim, Márcio? Márcio, eu não sei se já era leitor nessa época. E a família Brasil também, que foi quadrinhos, achei que Então, foi. Mas eu não sei se isso na época já estava. Sim, já estava. A família do Aos Brasil poucos foi ele foi no fazendo. Estadão. Não, as cobras, Mas eu tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, o Luiz Fernando é cartunista também. Né? Inclusive, ele dá aquela pessoa gentilíssima que ele é, mas ele acaba um pouco dando uma patadinha nos cartunistas. Ele diz, quando eu estou com preguiça de escrever, eu faço cartoon. Né? Se o cartoon fosse uma coisa mais fácil de fazer. Tudo bem, deixa assim. Né? O Fraga é outro, que é cartunista também. Não critico o Luiz Fernando, que o Fraga é grande amigo do Fernando. Não, mas o Fraga também é o dublê de cartunista. O que eu devo a Edgar tem a ver com a história do Rango, claro, com tudo isso de pano de fundo, mas quando surge o Rango, primeiro com a revista da arquitetura, que eu encontrei na rua, porque eu catava tudo que eu achava de muito, eu vou chamar de vanguarda, naquela época eu pensava assim. Então, me apaixonei pelo Rango. E quando o Edgar começou a publicar no lugar do Luiz Fernando, eu não tive dúvida, eu virei fã. Aí telefonei para a Folha da Manhã e disse, Edgar, eu sou teu fã e gostaria de te conhecer. E fomos nos encontrar num bar, o Edgar levou um staff de guardas-costas, porque não sabia quem eu era, e ficamos ali no entretenimento, um conluio intelectual. Nasceu ali uma coisa definitiva. E aí, uns 15 dias depois, não me lembro, mas coincidiu com o meu aniversário, o Edgar botou um aviso assim, Fraga, estou preparando uma para ti, numa tira do Rango. E no dia do meu aniversário, 3 roteiros que ele fez com a minha cara de pau, que fui levar historinha do Rango para ele. Ele ficou puto da cara, mas só me contou 6 meses depois. Olha só, telefone. O Edgar é um divisor de águas da minha vida, uma das pessoas raras que eu faço questão de assinar. Não tenho nada com isso. Tá certo. Estou na redação, telefone para ti. Aí eu vou lá e diz, tu não me conhece, eu sou o Fraga, sou teu fã. Eu digo, pô, que mala. Pensei, queria te mostrar o meu trabalho. Aí combinamos num boteco. Vamos lá, quando eu entrei, estava um cara, mangas de camisa, assim, uma pilha de lauda em cima de uma mesa, assim. Aí, eu sou o Fraga, tal, prazer e tal. Aí começou a me mostrar os textos dele. Eu olhei aquilo, era uma pilha de lauda, eu tinha que ler. Aí eu fui lendo e fui vendo, esse cara tem café no bolho. Uma das frases do Fraga era assim, na época a gente não votava para coisa nenhuma. Eu não sei se votava para vereador, não me lembro. Uma das frases era assim, nós de eleitores só temos o título. Eu digo, bom, aí tem, né? O cara tem. E aí ele disse, eu fiz uns roteiros do Rango aqui, para não, pera um pouquinho. O Rango sou eu que faço. Tive uma crise de ciúmes com o meu personagem. Né? Aí tá, depois que passou isso, eu desenhei uns roteirinhos dele, aí que eu falei. E começamos uma... Isso me fez bater na Folha da Manhã toda segunda-feira. Eu ia lá conversar com Vieira, conversar com Polidoro, com Mariane,
pedindo vaga, pedindo. Aí o Rui só dizia assim: não, tem a crise do papel, não dá. Mas olha aqui. Até que um dia o Mariano chega para mim e diz assim: olha, o Rui não aguenta mais ver a tua cara. Aí diz assim: pô, mas por que não? Vem aqui encher o Prefere ver o saco. teu texto. Então, bola o nome, tu tem 2 colunas, começa amanhã. E isso eu devo ao convívio com o Edgar, claro, né? Como tem Não, a duas, gente fez uma campanha lá, inclusive o Polidoro também. Fizemos uma Sim, campanha pró-Fraga, né? Dentro da Folha da sim. Manhã. Braga e seus. E o jornal tinha esse perfil, né? Tinha espaço para isso. Como o Fraga farejou corretamente. O que mais, amiguinhos? Seu Regina, Casarré. faz uma pergunta, Regina. Boa Regina, noite. o Oi, Regina. teu Liga o microfone, microfone. O microfone está O desligado, eu microfone acho. dela está desligado. ela está se Liga o divertindo. microfone. A Regina está se divertindo muito, mas não abriu o microfone dela ainda. Toca no Regina, microfoninho aí na tua tela. a régua na parte de baixo do celular. Bem no O cantinho ali. micro. Isso. Pronto, abriu. Abriu. Pode Eu falar. estou adorando aqui ver vocês e ouvindo. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que eu tenho a impressão que eu tenho é que no Rio Grande do Sul o humor e o cartoon são muito mais presentes que no resto do Brasil, assim. Eu morei um tempo, uns 10 anos em São Paulo, e estou há bastante tempo de volta aqui já estou aqui de volta em Brasília, onde eu já tinha morado antes também. E eu vejo, eu leio e vejo muitos jornais e de outros lugares, até de outros países, e eu vejo que essa tradição que tinha, que eu imagino que ainda tem aí, de humor e de cartoon e de quadrinho, eu não vejo no jornalismo aqui. Não vejo, assim, eles têm a charge, tá? A charge e tal, e aí o resto não corresponde ao nível do jornal em geral. Diferente do que eu via aí. É uma coisa que eu sinto muita falta. Inclusive, uma época que eu trabalhei numa ONG, WWF, e o pessoal muitas vezes usava fotos e coisas, mas por que não usa ilustração? Por que não usa um quadrinho? E não queriam, era uma coisa assim, não era da cultura local. E eu acho que a ideia de fazer um livro do Rango é uma ideia excelente, mas acho que também se podia fazer não sei se já não pensaram, obviamente, né? Estou chovendo no molhado, talvez, mas assim, como hoje tudo é digital, né? Tinha que pensar talvez num site para poder colocar essas coisas, porque hoje o pessoal jovem só vê as coisas digitais, né? Então, talvez algum de vocês já trabalha com isso agora. Não, nesse momento que nós estamos conversando, há algum tempo já existe uma revista digital de cartoon no Rio Grande do Sul que chama-se Grifo. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, viu? Não, feita a partir do Rio Grande do Sul, mas acessível a todos, entendeu? Onde se reúne charges, principalmente, mas não só, Tá. sobre o que está acontecendo. Tem um cunho de charge, que é um cunho jornalístico, então tem Sim. temas assim, vetores para cada edição, né? O E nome está saindo, já está no número 40 e tantos, né? eu que não conheço, Assim, então. mensalmente. É Grifo o nome? Grifo, Tá. editado pelo Marco Schuster, pelo Schroeder, pelo Tá. Paulo de Tarso Ricordi, né? Que são jornalistas, o Schroeder era também cartunista, né? E que recolhe o trabalho de todos nós, inclusive de outros lugares do Brasil, entendeu? Muita gente publica ali. Claro, é de graça, né? Pois então, o Edgar, 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 O Lourenço Casarré, nosso colega jornalista, também escritor, Sim. ele está com uma dificuldade de sinal ali,
mas ele me mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, querendo uma pergunta muito inteligente, não poderia ser diferente saindo do Casarré. Qual é a tua relação com a internet? Não se limita, certamente, a esta revista digital que tu mencionaste agora. Não, a minha relação com a internet é uma relação de turista, né? Fica A melhor. atual geração é nativa da internet. Eu não, eu visito a internet, entendeu? E aos poucos eu vou me amansando nesses caminhos, né? Eu publico algumas coisas no Facebook, entendeu? Né? Que é o meio assim que eu consigo dominar minimamente. No Instagram, muito menos, entende? Então, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho que chamar o meu filho, vem cá, como é que eu boto isso aqui lá? Entende? Né? E eu poderia estar muito mais ativo se eu não tivesse que correr atrás do sustento também, né? Porque a internet é de graça. Tu pode fazer desenhos maravilhosos sem ninguém te pagar nada, entendeu? Né? Todo mundo vai ver ali e tu não recebe nada, entende? A gente vem de outra tradição, desenhava profissionalmente para ganhar a tua vida, né? E aí a gente está tendo que se adaptar a essa vertiginosa mudança tecnológica. É como surfar o tsunami, entende? Né? É um troço maluco. Mas voltando para a Regina, ela expôs ali uma impressão que ela tem de que no Rio Grande do Sul tem uma militância maior no Cartoon, na Charge e tal, que ela não vê em outros lugares. Isso é relativo, né? Eu sou de uma geração que começou a fazer charge abaixo de mau tempo. Quando a gente ficou pronto para sair, para publicar, se instaurou a ditadura. Entende? Eu tinha 14 anos em 64. Quando eu cheguei nos 17, 18, nós estávamos em plena 68. Eu comecei a publicar, entendeu? Eu e a minha geração toda. E a minha geração não era só no Rio Grande do Sul. Tem uma brilhante geração em São Paulo, por exemplo, os irmãos Caruso, Angeli, Laerte, e etc, 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 para falar na minha geração. Depois disso, no Rio Grande do Sul e no Brasil se sucederam, né, artistas de grande valor, como o Guazelli, que está em São Paulo, né, o Eloar Guazelli Filho, né, como Moa, como Jusca, como Bir, Alan, como... Hein? Alan Schieber. Sim, Alan Sieber, que saiu daqui, mas tem outros que já eram de São Paulo, já eram do Rio. Então, isso tudo aconteceu no país todo. E aí em Brasília, tem pelo menos 3 caras de alta qualidade. O Kleber e o Quinho fazem charge, e o Oscar também. Eu não tenho visto os trabalhos dele. Esses 3 caras são de alta qualidade. Não, o Entendeu? que eu sei, eu vejo no Correio Brasiliense sempre. Mas assim, Esses aí estão na internet e estão no jornal impresso. Né? agora, te falando, eu lembrei, claro, teve o Pasquim também, né, que tinha... Na época da ditadura, eu acho que talvez o Cartoon é o que conseguia um pouco de, né, Tinha uma flexibilidade de linguagem que driblava a censura e tal. conseguia driblar um pouquinho, né? Foi uma das válvulas de escape, assim, na época. Foi. Era a minha geração. Quando tu escreve, desenha que o Rango, quando morrer, vai aos pedaços para o céu, o censor certamente não entendeu e, se estivesse censurando, deixaria passar. Pois é. Mas, Essa é Edgar, aproveitando ainda o mote da Regina, fala um pouco por que esse boom do humor gaúcho, por que essa firmeza de criação de charge, de cartoon, etc., como esse contexto platino, né? Eu acho que existe um leque aí, existe leque no sentido da palavra em inglês, né? Uma falta, né? Uma brecha de um trabalho crítico sobre o quadrinho, sobre o cartoon, sobre a linguagem do humor gráfico, né? Especialmente em relação ao humor que é feito no Rio Grande do Sul. Não apareceu ainda um estudioso que tenha se dedicado a analisar essa questão
que é uma questão muito importante culturalmente. Não existe nenhuma, isso é incrível que eu vou dizer agora, eu tenho dito ao longo do tempo, não existe nenhuma forma de expressão artística produzida no Rio Grande do Sul mais premiada internacionalmente do que o cartoon. O Santiago tem 80 prêmios internacionais. Cada um de uma meia dúzia tem 50 prêmios internacionais. Ninguém tem tanto prêmio internacional. Não é o cinema, não é a música, não é o teatro, não é a literatura, com todo o respeito, entendeu? O cartoon gaúcho é uma forma de expressão de excelência E é culturalmente. universal, né? É uma Sim, expressão universal. universal. Sim, mas a literatura é universal. Quer dizer, universal qualquer um pode ser, né? O cartoon é A universal na literatura tem medida em que que... ser traduzida, né? A literatura tem que ser traduzida. Sim, o cartoon pode ser sem palavras. Então, Vai fazer mas, sucesso internacional. então, com tudo isso, né, com tudo isso, não apareceu ainda um estudo sério, profundo, acadêmico ou não, entendeu? Que se debruçasse sobre essa questão. Então, tu, que é cartunista, não é um acadêmico, não é um analista, tu começa a fazer as tuas teses, entendeu? E é isso que o Fraga está se referindo. Por que o cartoon, a charge, especialmente, do Rio Grande do Sul, é tão incisiva, é tão crítica, né? O Rio Grande do Sul tem uma tradição nisso, não só no cartoon, mas tem uma tradição cultural da crítica, do embate, da disputa, né? Não dá para esquecer o seguinte, que o Rio Grande do Sul foi a última parte do litoral brasileiro que foi alcançada pela colonização, né? O cara chegava ali nos aparados da serra, batia num muro. Pelo mar, tinha o carpinteiro, que era o vento que desmanchava os navios. Então, o cara chegava em Laguna e deu. Alguns tropeiros conseguiram abrir uma trilha para ultrapassar os aparados da serra e chegar nessa grande planície, que é o Rio Grande do Sul. Alguns caras conseguiram chegar pela praia, entende? Mas isso foi 200 anos depois da descoberta do Brasil. Entende? Então, a última parte do litoral brasileiro a ser colonizada, descoberta pela civilização que estava chegando, foi o Rio Grande do Sul. Entende? Nós não temos, e a nossa tradição aqui foi essa, foi atrasada culturalmente em relação à cultura brasileira, né? Ao contrário de Minas Gerais, por exemplo, onde os caras levavam as igrejas e montavam lá, onde estava a riqueza, estava o ouro, estavam as pedras, entendeu? Não é à toa que lá tem o Aleijadinho e aqui não tem. Aqui, O Edgar, fica uma boa dica aí, né, para professores de comunicação, estimular alunos de comunicação para desenvolverem teses sobre essa expressão cultural do pois é. cartunismo no Rio Grande do Sul. E aí, essa tradição a nossa tradição é o embate. Aqui a gente teve que brigar para manter a fronteira, para ampliar a fronteira, para conquistar as missões, para manter o Império Espanhol longe, para defender o Império Português, para criar a Colônia do Sacramento, etc. Todas guerras. Os gaúchos pararam de se degolar há 150 anos. Entende? Até hoje eu vou falar em Maragato Ximã, que tem alguém que torce o nariz. O avô era Maragato, era Ximã, entendeu? Né? E isso aí criou uma situação em que a cultura ficou atrasada, entende? E a cultura que apareceu foi uma cultura de confronto, de embate. No século XIX, cada cidadezinha tinha seus 2 partidos, pelo menos, e cada partido tinha um jornal que esculhambava o outro. E dentro desse jornal tinha um engraçadinho lá que esculhambava com humor o outro, entende? Então, o humor gaúcho tem a tradição do embate, da crítica, da briga, né? Entende? Quando a gente se defronta com uma ditadura, isso tudo vem à tona. Isso no que diz respeito ao conceito. No que diz respeito ao visual, ao grafismo, nós somos muito próximos e herdeiros, de certa maneira, da excelência gráfica do Prata. Os desenhistas maravilhosos da Argentina, principalmente, mas também do Uruguai, entende? Que tem o eco da excelência da Europa neles, entende? Esses caras nos influenciaram. Entende?
Se a gente for pensar que muita gente leu o Bigiken, né? As revistas... A minha mãe era professora, recebia as revistas infantis da Argentina. E eu via os desenhos dos caras, entende? Todo mundo se lembra de personagens, Patoruçu, o índio patagônico, dos quadrinhos argentinos, né? Personagens urbanos também, vindos de Buenos Aires, que já era um polo cultural importante, sempre foi. Então, a gente está aqui na confluência do espírito combativo que a nossa cultura gerou, na confluência do grafismo de excelência do Prata e na confluência da verve brasileira, de tirar sarro, fazer a gozação. Então tudo isso junto cria um resultado na charge, no cartoon, que é de excelência. E o mundo reconhece isso, menos a Zero Hora. Vasquez, posso fazer uma pergunta aqui? Eu sei que o tempo está no fim. Vai ter o privilégio, Eugênio, de fazer a última pergunta dessa nossa grande conversa de hoje. Eu sei que... obrigado, Vieira. Eu sei que o Rango e o Sofrenildo, já um personagem histórico aí do São Paulo, antes de ti, são dois que sofrem pela vida, mas com viés diferentes. Eu queria ouvir de ti, o que tu acha? Os dois lutam pela vida ou são personagens bem diferentes um do outro? Não, primeiro para dizer que o São Paulo é o nosso padroeiro, por assim dizer, né? É um dos nossos padroeiros, né? Ele é um cara que mostrou para uma geração toda que era possível se profissionalizar fazendo caricatura, cartoon, etc., né? O que é relativo, mas basicamente nos estimulou nesse sentido. Além disso, ele era um cara que chegou num nível dificílimo de chegar, que é o nível da simplicidade. Com poucos traços ele diz tudo, não tem esforço ali. E tinha uma verve poderosa, ele sempre enxergava o que era contraditório, o que era engraçado, onde é que estava o furo, que é o que faz a base da piada, né? Desenhando sempre com simplicidade e dizendo tudo. O Sofrenildo, no caso, é uma questão de foco. O Sofrenildo é um cara de classe média, né? Que sofre universalmente com as mazelas universais das pessoas em geral, né? O Sofrenildo não é menos charge e mais cartoon, embora ele também aludisse assim a calendários, a fatos, o Natal, a Semana Farroupilha, não sei o quê, entende? Mas o sofrimento do Sofrenildo é um sofrimento possível de ser constatado universalmente. Podia ser em qualquer lugar, em qualquer época, né? O Rango não, o Rango é um enfoque muito mais chargístico, no sentido de estar sempre no pulso do problema, sempre pegando no pé de uma coisa que está na frente dos olhos da gente, né? E que não acomete todo mundo, porque não é todo mundo que passa fome, felizmente, né? É dirigido especialmente a esse problema específico, que eu ainda acho hoje, que é o principal problema que a humanidade tem que resolver. Todo mundo tem que ter o que comer. É que nem diz o Lula, quando todo mundo fizer 3 refeições por dia, eu estou feliz. Entende? Pegar com essa linda referência merecida e oportuníssima ao São Paulo, esse pioneirismo dele, e esta referência permanente que tu faz às dificuldades que boa parte da população brasileira tem em relação às dificuldades a alimentos e moradia, nós vamos agradecer essa tua participação brilhante aqui entre nós, bastante oportuna, vai ficar como um documento essa conversa, legal, pelas referências importantes e oportunas que fizeste a bons momentos da tua trajetória e, com ela, a própria trajetória da vida nacional. Muito obrigado, grande abraço. O pessoal está mandando mensagens aqui, pedindo para transmitir um grande abraço para ti, como é o caso do Peta, e acredito que seja também do Geraldo Raça, do Casaré, do Bortolom, da Regina, do Márcio Pinheiro e do nosso recíproco grande amigo Fraga. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Voltaremos. Foi uma grande satisfação. E eu vou atrás dessa gravação aí. Você pode deixar que receberás. Abraço para todos. Muito e obrigado. Até a próxima.